Você já se perguntou qual era a cor dos antigos hebreus? Será que eles se pareciam com as representações artísticas que vemos por aí? Imagine-se vivendo há milhares de anos, em um mundo onde as informações não correm tão rápido como hoje. Como você imaginaria a aparência de um hebreu da antiguidade? E mais, quais eram suas características físicas e culturais que os diferenciavam dos outros povos da época? Essa pergunta nos leva a um mergulho fascinante em um mundo antigo, onde a mistura de culturas, geografias e histórias cria um mosaico complexo e intrigante. Vamos explorar a verdadeira face dos hebreus antigos, não apenas por curiosidade, mas para entender melhor a teia rica e diversificada da história humana. Para começar, vamos desvendar a importância geográfica dos hebreus. Eles viviam na região conhecida como Canaã, que hoje compreende Israel e territórios vizinhos. Essa localização estratégica era um ponto de encontro de várias culturas, devido às rotas comerciais que ligavam grandes civilizações como o Egito, a Mesopotâmia e outras nações do Mediterrâneo. A geografia de Canaã influenciou diretamente a vida dos hebreus, moldando suas características físicas e culturais ao longo dos séculos. Nas escrituras bíblicas, embora faltem descrições detalhadas da aparência física dos hebreus, podemos encontrar algumas pistas. Por exemplo, o rei Davi é descrito como ruivo, sugerindo uma diversidade de características físicas entre o povo hebreu. As referências às características dos hebreus nos textos sagrados indicam que eles compartilhavam semelhanças com outros povos semitas da região, como os cananeus e os fenícios. Artefatos e representações artísticas também são fontes valiosas de informações. Os egípcios, que mantiveram contato frequente com os hebreus, retratavam povos semitas com pele bronzeada, cabelos escuros e feições típicas do Oriente Médio. Essas representações nos dão uma visão de como os hebreus poderiam ter se parecido, refletindo a influência do ambiente mediterrâneo. A ciência moderna, particularmente os estudos genéticos, oferece insights adicionais sobre a aparência dos hebreus antigos. Análises de DNA de populações modernas, descendentes dos hebreus, como os judeus sefarditas e askenazes, revelam uma diversidade genética significativa, mas com raízes comuns no Oriente Médio. Esta diversidade genética confirma a influência de várias culturas ao longo dos séculos. Além das características físicas, os hebreus eram definidos por suas práticas culturais. Conhecidos por sua forte identidade religiosa, eles tinham costumes que os diferenciavam de outros povos, como a circuncisão, a observância do sábado e uma dieta específica. Essas práticas ajudaram a manter a coesão e a identidade do grupo, mesmo em meio a um ambiente multicultural. Portanto, quando pensamos nos antigos hebreus, devemos imaginar um povo diversificado, tanto em aparência quanto em cultura. Eles eram um reflexo de sua geografia e história, moldados pela mistura de culturas e pelo ambiente em que viviam. Ao olharmos para trás, vemos um mosaico de influências e tradições que compõem a rica história hebraica. Então, qual era a cor dos antigos hebreus? A resposta não é simples. Eles eram um povo diverso, refletindo a complexidade de qualquer grupo humano ao longo da história. Esta diversidade é o que torna os hebreus tão fascinantes e importantes para a compreensão da história humana. Prepare-se para explorar esses detalhes intrigantes e reveladores sobre os antigos hebreus, enquanto desvendamos as nuances de sua aparência e características culturais. Para entender a verdadeira aparência dos antigos hebreus, precisamos começar pela geografia. Os hebreus viviam na antiga região de Canaã, localizada no que hoje conhecemos como Israel e territórios vizinhos. Esta área, situada no ponto de encontro entre a África, a Ásia e a Europa, sempre foi um caldeirão de culturas e povos diferentes. Ao longo dos séculos, essa terra viu a passagem e a mistura de comerciantes, exércitos e migrantes, cada um deixando sua marca genética e cultural. A região de Canaã era caracterizada por uma variedade de paisagens, desde as montanhas ao norte até os desertos ao sul, passando por planícies férteis e costas mediterrâneas. Essa diversidade geográfica influenciou a vida dos hebreus, que desenvolveram uma adaptabilidade única para diferentes ambientes. Além disso, a localização estratégica de Canaã como um corredor terrestre entre grandes civilizações, como o Egito ao sul e as diversas nações mesopotâmicas ao norte e leste, fez dela uma área de intensa atividade comercial e cultural. A proximidade com essas grandes civilizações
significa que os hebreus estavam em constante contato com povos de diversas origens. O comércio trouxe mercadores fenícios, egípcios, hititas, mesopotâmicos e outros para Canaã. Esses intercâmbios comerciais não se limitavam a bens materiais, mas também incluíam ideias, costumes e, claro, pessoas. O casamento entre diferentes grupos era comum, levando a uma maior mistura genética. Por exemplo, relatos históricos e bíblicos mencionam alianças matrimoniais entre hebreus e cananeus, moabitas e até egípcios. Além disso, Canaã foi palco de várias invasões e migrações ao longo dos séculos. Os Hicsos, um povo de origem asiática, governaram o Egito durante um período e tinham laços com Canaã. Os filisteus, originários do Mar Egeu, se estabeleceram nas regiões costeiras de Canaã, trazendo consigo suas próprias influências culturais e genéticas. Todas essas interações significaram que os hebreus, como outros povos de Canaã, não eram geneticamente homogêneos. Pelo contrário, eles eram um mosaico de traços físicos, resultado de séculos de miscigenação. As evidências arqueológicas também apoiam essa visão de diversidade. Sepulturas e restos mortais encontrados na região mostram uma variedade de características físicas, desde crânios dolicocéfalos, típicos de povos do Mediterrâneo, até traços mais robustos, comuns entre povos asiáticos e africanos. Pinturas murais egípcias e outros artefatos visuais frequentemente mostram os povos semitas com pele bronzeada e cabelos escuros, refletindo essa diversidade. Culturalmente, os hebreus incorporaram e adaptaram muitas influências de seus vizinhos. Embora tivessem uma forte identidade cultural e religiosa própria, adotaram práticas e inovações estrangeiras que se mostraram úteis. Por exemplo, a escrita hebraica foi influenciada pelo alfabeto fenício, uma das primeiras formas de escrita alfabética. O uso de certos utensílios, técnicas agrícolas e até alguns aspectos da moda hebraica mostram uma clara assimilação e adaptação de práticas estrangeiras. Para entender como os antigos hebreus eram descritos fisicamente nas Escrituras, precisamos mergulhar nos textos sagrados, que, embora frequentemente focados em aspectos espirituais e morais, oferecem algumas pistas valiosas sobre a aparência deste povo. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que as descrições físicas detalhadas são raras na Bíblia. Os textos bíblicos não foram escritos com a intenção de fornecer um catálogo etnográfico dos hebreus, mas sim para narrar histórias, leis e ensinamentos religiosos. No entanto, quando os textos mencionam aspectos físicos, esses detalhes podem ser reveladores. Um dos exemplos mais conhecidos é a descrição do rei Davi. No primeiro livro de Samuel, Davi é descrito como ruivo, de belos olhos e boa aparência. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Esta descrição sugere que havia diversidade na coloração do cabelo entre os hebreus, já que o ruivo é uma característica relativamente rara e distinta. A menção para os belos olhos e boa aparência também indica que a beleza física era reconhecida e valorizada. Além de Davi, outro personagem bíblico que possui uma descrição física é Esaú, irmão de Jacó. Em Gênesis, capítulo 25, versículo 25, Esaú é descrito como ruivo e todo peludo como um manto de pelos. Essa imagem de Esaú contrasta com a de Jacó, que é muitas vezes descrito como mais delicado. A descrição de Esaú reflete a diversidade de características físicas dentro de uma mesma família, sugerindo uma variedade de traços entre os hebreus. Embora essas descrições sejam úteis, a maioria das narrativas bíblicas não se detém em detalhes físicos dos personagens. No entanto, podemos inferir algumas características gerais a partir do contexto cultural e das interações dos hebreus com outros povos. Por exemplo, os hebreus são frequentemente identificados como parte dos povos semitas, um grupo etnolinguístico que inclui outras populações antigas, como os acádios, cananeus, arameus e fenícios. Estes povos semitas são geralmente representados com pele bronzeada, cabelos escuros e feições que hoje associamos ao Oriente Médio. Além disso, as escrituras bíblicas mencionam frequentemente os hebreus em contato com egípcios, babilônios e outros povos do Antigo Oriente Próximo. As representações artísticas desses povos em monumentos e tumbas antigas retratam semitas com características físicas que incluem pele de tonalidade média a escura e cabelos escuros e ondulados ou cacheados.
Essas representações são consistentes com as descrições bíblicas indiretas e ajudam a formar uma imagem mais completa dos hebreus antigos. Outro ponto relevante é a prática da circuncisão, que os hebreus adotaram como um sinal de seu pacto com Deus. A circuncisão é mencionada várias vezes na Bíblia e seu significado cultural e religioso era uma marca distintiva entre os hebreus e outros povos. Embora essa prática não ofereça uma descrição física completa, ela reforça a identidade cultural e as práticas que diferenciavam os hebreus dos seus vizinhos. Além das descrições físicas, as escrituras também fornecem insights sobre as vestimentas e adornos usados pelos hebreus. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 12, há uma menção às franjas nas vestes, que eram usadas como lembrete dos mandamentos de Deus. As vestimentas eram geralmente simples, feitas de lã ou linho, mas também refletiam a posição social e a riqueza do indivíduo. Adornos como braceletes, anéis e colares, muitas vezes mencionados nas Escrituras, indicam que os hebreus, como outros povos antigos, apreciavam a ornamentação e a expressão de status através das roupas e joias. As representações artísticas e os artefatos arqueológicos são peças-chave para compreender a aparência e a cultura dos antigos hebreus. Ao investigar, além das descrições textuais, mergulhamos em um mundo visual que complementa e enriquece nossa compreensão da história desse povo. As pinturas murais e esculturas egípcias oferecem uma visão vívida dos hebreus, frequentemente retratados com pele bronzeada, cabelos escuros e feições que refletem as características do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Essas representações, embora sob a perspectiva dos egípcios, são valiosas para reconstruir a imagem dos hebreus na antiguidade. Estelas e monumentos egípcios e mesopotâmicos mencionam os hebreus, destacando sua presença na região e oferecendo insights indiretos sobre sua aparência e importância histórica. Embora não forneçam representações visuais diretas, essas inscrições confirmam a existência dos hebreus como um povo reconhecido. Artefatos arqueológicos, como cerâmicas, estatuetas e objetos do cotidiano, revelam aspectos da vida material e cultural dos hebreus. Essas descobertas arqueológicas mostram influências estilísticas e práticas comerciais que caracterizavam sua sociedade, oferecendo pistas valiosas sobre sua identidade. Embora os hebreus antigos não tivessem uma cunhagem de moedas, selos e amuletos, fornecem insights sobre sua identidade cultural e social. Esses artefatos, usados para autenticar documentos e produtos, frequentemente apresentam símbolos e figuras que refletem as crenças e práticas dos hebreus. Ilustrações encontradas em manuscritos medievais produzidos por comunidades judaicas também oferecem vislumbres da autoimagem dos hebreus ao longo do tempo. Embora influenciadas por estilos artísticos europeus e islâmicos, essas representações muitas vezes mostram figuras com características físicas que refletem a herança do Oriente Médio e a identidade judaica. As evidências genéticas modernas fornecem uma janela fascinante para o passado, permitindo-nos entender melhor a ancestralidade e a história das populações humanas, incluindo os antigos hebreus. Através de estudos genéticos avançados, os cientistas são capazes de rastrear padrões genéticos, migrações e interações entre diferentes grupos étnicos ao longo do tempo. Os estudos de DNA mitocondrial e cromossomo Y têm sido especialmente reveladores no estudo das populações judaicas contemporâneas. O DNA mitocondrial, herdado exclusivamente da mãe, e o cromossomo Y, transmitido exclusivamente pelo pai para os filhos do sexo masculino, oferecem informações valiosas sobre as linhagens maternas e paternas das populações. Um dos achados mais significativos desses estudos é a notável diversidade genética entre as populações judaicas ao redor do mundo. Essa diversidade reflete uma história complexa de migrações, conversões e casamentos endogâmicos ao longo dos séculos. Os judeus sefarditas da Espanha e Portugal, por exemplo, apresentam padrões genéticos distintos dos asquenazes da Europa Central e Oriental, enquanto outras comunidades judaicas exibem características genéticas únicas de suas regiões de origem. Apesar da diversidade, os estudos genéticos confirmam uma ancestralidade comum entre as populações judaicas, traçando suas raízes até os antigos hebreus da região do Levante.
Essa continuidade genética, ao longo de milênios, é um testemunho impressionante da persistência cultural e histórica do povo judeu. Além disso, as análises genéticas também revelam evidências de mistura genética entre os judeus e populações vizinhas ao longo da história. Interações culturais e sociais, migrações e casamentos entre grupos étnicos contribuíram para a diversidade genética das populações judaicas, refletindo uma história de diáspora e integração em diferentes sociedades. Rastreando as linhagens maternas e paternas das populações judaicas, os estudos genéticos oferecem insights sobre as rotas de migração e dispersão dos antigos hebreus. Essas análises revelam padrões complexos de migração e intercâmbio genético ao longo da história judaica, contribuindo para a nossa compreensão da dispersão dos hebreus antigos pelo mundo. As características culturais dos antigos hebreus são fundamentais para compreender sua identidade e contribuição para a história da civilização. Esses elementos culturais se desenvolveram ao longo de séculos, moldados por fatores geográficos, históricos, religiosos e sociais, e desempenharam um papel crucial na formação da identidade do povo hebraico. A religião ocupava um lugar central na cultura dos antigos hebreus. Sua crença monoteísta no Deus único, Yahvé, era distintiva em uma região onde a adoração a múltiplos deuses era comum. A religião hebraica, baseada nos ensinamentos da Torá, estabelecia os fundamentos éticos e morais da sociedade, orientando as práticas individuais e coletivas dos hebreus em áreas como justiça, caridade e relação com o divino. As leis e práticas sociais dos antigos hebreus eram intrinsecamente ligadas à sua fé e tradição religiosa. O Código Legal Mosaico, incluindo os 10 Mandamentos, fornecia diretrizes claras para a conduta pessoal e comunitária, abordando questões como moralidade, responsabilidade social e direitos e deveres dos indivíduos dentro da sociedade hebraica. A língua hebraica era o veículo principal para a transmissão da cultura e da tradição dos antigos hebreus. O hebraico antigo, uma língua semítica, era usado para registrar textos religiosos, históricos e literários, tornando-se uma ferramenta vital para a preservação da identidade cultural hebraica ao longo dos séculos. Embora haja menos evidências materiais da arte e arquitetura dos antigos hebreus em comparação com outras culturas da antiguidade, certos elementos artísticos e arquitetônicos são mencionados nas escrituras e refletem a estética e sensibilidade da época. Elementos decorativos em templos e santuários, ornamentos, móveis sagrados e detalhes arquitetônicos específicos testemunham a reverência dos hebreus por sua fé e tradição. A culinária e os costumes alimentares dos antigos hebreus também eram influenciados pela sua fé e leis religiosas. As leis dietéticas da Kashrut, que prescreviam o que era considerado puro e impuro para consumo, determinavam as práticas alimentares dos hebreus, refletindo uma mistura de preocupações religiosas e práticas de higiene alimentar. Além disso, a identidade étnica e nacional dos antigos hebreus estava intrinsecamente ligada à sua descendência de Abraão, Isaque e Jacó, Israel, e à sua conexão com a terra de Canaã prometida por Deus. Essa identidade étnica e nacional foi forjada por experiências históricas compartilhadas, como a libertação do Egito, a jornada pelo deserto e a conquista da terra prometida, e serviu como um fator unificador para o povo hebreu. Na conclusão, é essencial recapitular os principais pontos abordados ao longo do vídeo sobre a cor dos antigos hebreus e suas características. Ao reunir todas as informações apresentadas, podemos obter uma compreensão mais completa e significativa do tema. Começando com a discussão sobre as evidências textuais das Escrituras, exploramos como descrições de personagens bíblicos e passagens relevantes nos fornecem algumas pistas sobre a aparência física dos antigos hebreus. Embora essas fontes sejam valiosas, também reconhecemos as limitações e a necessidade de considerar outras formas de evidência. Em seguida, examinamos as representações artísticas e artefatos arqueológicos, que oferecem uma visão visual e material da cultura hebraica antiga. Pinturas, esculturas, cerâmicas e outros artefatos nos permitem imaginar como os hebreus poderiam ter se parecido e viveram suas vidas. As evidências genéticas modernas também desempenham um papel crucial em nossa busca por entender a cor e as características dos antigos hebreus.
Estudos genéticos revelaram padrões complexos de migração e mistura genética entre as populações judaicas contemporâneas, fornecendo insights valiosos sobre a ancestralidade e a diversidade genética dos antigos hebreus. Além disso, ao explorar as características culturais dos antigos hebreus, mergulhamos em sua religião, leis, língua, arte e identidade étnica. Esses elementos culturais não apenas moldaram a vida cotidiana dos hebreus, mas também contribuíram para a sua singularidade como um povo. Ao chegar ao final do vídeo, é importante ressaltar que nossa compreensão dos antigos hebreus é complexa e multifacetada. Embora possamos não ter uma resposta definitiva sobre a cor da pele dos antigos hebreus, nosso exame das evidências disponíveis nos permite apreciar a riqueza e a diversidade da cultura hebraica antiga. Em última análise, ao explorar este tema, somos lembrados da importância de abordar questões históricas com mente aberta e respeito pela complexidade do passado. A busca pelo conhecimento nos permite não apenas entender melhor o mundo ao nosso redor, mas também apreciar a rica história humana e as muitas facetas da experiência humana ao longo do tempo. Que Deus te abençoe.